O álcool é, sem sombra de dúvida, o problema número um da humanidade em relação a drogas psicotrópicas, que induzem dependência e que trazem um cortejo de coisas inconvenientes, então, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista social e até familiar, ambiental. Esse é o grande problema de saúde pública, é a grande epidemia que está surgindo em termos de consequências do uso do álcool. E todos nós estamos prestando atenção no quê? Em algo muito menor em termos de saúde social, que é o crack. O crack virou moda. E o álcool já é uma tragédia contínua. Então, o cotidiano nosso é viver sobre as tragédias do álcool. Eu costumo dizer o seguinte: tem algumas coisas que são fundamentais. Por exemplo, a primeira coisa, 10 a 12 anos nós já notamos que há experimentação das crianças com o álcool. 13, 14 anos nós já começamos a notar que existe alguns problemas, já não é mais experimentação. Já tem casos, inclusive, de dependência de álcool. A outra coisa que nós achamos muito importante também é que o beber tipo binge, que é uma palavra inglesa que não tem tradução bem para o português, que é aquele beber grandes quantidades, no mínimo 5 ou 6 doses, num curto período de tempo, né, que é muito perigoso. Isso não é dependência de álcool ainda, mas é um uso muito perigoso porque a criança, no caso o jovem, o adolescente, perde o controle da situação. Ele pode se envolver em acidentes sérios. Isso é outro problema que para nós preocupa bastante. A outra preocupação também que nós temos é o beber junto com energéticos. O que isso implica? A criançada, até os adultos, acreditam que quando se bebe e se toma esse Red Bull, Flying Horse, essas bebidas energéticas, isso aumenta o efeito do álcool. Bom, nós não sabemos bem se aumenta os efeitos do álcool, mas as pessoas acreditam que sob o efeito, né, dessa combinação são muito mais as coisas que acontecem. Então é como o rapaz subir em cima da capota do carro, começou a cantar de qualquer maneira, é comum haver muito mais aproximações entre as pessoas, etc. E a gente acredita que em parte isso se deve a muito mais à cultura que fala, olha, isso é assim, do que é propriamente um efeito farmacológico. Eu vou dar um exemplo que eu acho muito importante. Família, tá? Vamos imaginar um pai que chega em casa no fim do dia com o seu humor arrebentado, cansado, foi mal no trabalho, o trânsito é aquela coisa maluca, chega em casa, empurra a porta, bate na porta, chuta o cachorro, vem o filho, fica querendo falar com ele, não quer saber do filho, se dirige diretamente para ali, para o local onde tem as suas bebidas, toma 3, 4 goles de seu uísque. 10 minutos ele se acalma, ele sorri e ele passa a ter contato com o filho. Isso para mim é um fator de risco para beber, né? Muito grande, porque essa criança olhou aquilo e faz. Tem um exemplo do pai que com uma bebida dessa ordem, ele simplesmente se transformou numa pessoa agradável. Vamos imaginar um outro pai, o meu pai, um homem que não tinha mais do que o segundo ano do curso primário, descendente de italiano, Carlini, né, que aprendeu a beber vinho com o pai, que aprendeu com o avô, que trouxeram esse costume e essa tradição da Itália. Como é que eu aprendi a beber? Aprendi a beber quando eu tinha 10, 11 anos de idade. Na mesa, no garrafão de vinho, meu pai chegava para mim, para o meu irmão, que era um pouco mais velho, pegava, filho, vamos fazer uma sangria? Pegava um pouco de vinho, botava água, um pouco de açúcar e dava para a gente beber. E ele bebia um copo de vinho, só. Um ano mais tarde, mais ou menos, o que ele fazia? Pegava uma xícara de café, botava o vinho dentro, pegava o pão italiano que ele cortava desse jeito, né? Que é o típico do italiano fazer isso. Pegava, mandava pegar o pão, molhar no vinho e comer. Quando eu devia ter uns 14 anos, faz muito tempo, não lembro exatamente a idade, chegou um dia para mim, filho, vamos beber junto? Um copo para ele, um copo para mim, um cálice. Bebemos junto pela primeira vez uma certa quantidade de vinho. E ele, ao mesmo tempo que bebeu comigo, ele falava comigo, como eu já falava antes, mas mais acentuado, não vale a pena ser mais do que um copo, porque aí você perde a razão, não sei o quê. Eu aprendi a beber desta maneira, né? E eu acho que este pai, que foi o meu pai, tem milhões de pais que fazem isso, faz com que essas crianças não se enfrentem situações, ao enfrentar uma possível situação de risco, saibam como se proceder. Então, o primeiro ponto básico fundamental, para mim, uma situação de risco é esta: é saber como se comportar através da companhia paterna. Agora eu pergunto para você, né?
Qual é o pai que tem tempo para fazer isso hoje? A pressão de grupo sobre o menino que vai na escola, a menina que vai na escola, que se ele não junta-se a uma turma, se ele não procura beber junto, ele é quase que assim, que crucificado, quer dizer, então ele é marginalizado. Então a criança, para beber, para se enturmar, costuma beber porque alguém chega e faz isso. E isso é uma coisa que, por exemplo, eu acho que pode-se ter programas de prevenção muito eficientes se, por exemplo, se fizer uma coisa dessa ordem. Não pode, por lei, ter um bar a uma certa distância de uma escola. Isso existe na lei, mas que se cumpra a lei. É óbvio que um programa de educação, se a escola tiver noção que isso existe uma lei, se ela comunicar isso, esse bar, em vez de querer ficar fechado, ele vai pegar e tomar mais cuidado, né? Então são coisas que devem fazer mesmo, devem ser feitas com uma certa constância, né, para ver. Mas talvez o exemplo mais típico que eu acho é das consequências do uso do álcool e da importância cultural. É uma coisa que foi descrito há uns 30 anos atrás, que ainda ocorre hoje em dia, em duas tribos indígenas aqui na América do Sul, pertinho do Brasil, uma no Paraguai, na Bolívia, quase na fronteira com o Brasil. Uma se chama tribo Gamba, ou nação Gamba, e a outra, a tradição, que agora não estou lembrado, né? Mas de qualquer maneira, os dois têm hábito de beber, né? Eles estão separados por 200 quilômetros, é o mesmo clima, são índios guaranis, é o mesmo metabolismo, portanto, a mesma alimentação. Uma tribo bebe e fica agressiva, a assaltos, a agressividades, a estupros. A outra tribo bebe na mesma quantidade, eles vão ficando quietos e dormem. Então, isso mede a importância enorme cultural do beber e das consequências do uso, né? Então, o fato é o seguinte, há uma realidade que está havendo uma certa diminuição. As razões merecem várias interpretações ou várias hipóteses. Está acontecendo no Brasil um fenômeno mais ou menos recente, dos últimos 10, 15 anos, mas podemos detectar. As meninas passaram a beber mais do que os meninos. Em várias capitais a gente nota, em várias cidades, no global também, as meninas já estão iguais aos meninos. Em algumas cidades a diferença é estatisticamente diferente, as meninas tendo mais consumo do que os meninos. E aí a razão disso nos parece mais ou menos claro, que é a diferença que está ocorrendo na sociedade, onde a mulher vai conquistando a sua posição social, que a mulher foi sempre relegada a um segundo plano, né? À medida que ela vai conquistando essas posições, eu acho que, infelizmente, os maus costumes do homem também elas começam a adaptar, estão fumando mais, né? O beber mais intenso, em termos de frequência e intensidade, né, principalmente em cidades, ocorre entre os homens. Eu disse que os homens têm 19% e as mulheres têm 6% de dependência. E também entre os mais adultos. A gente tem que levar em conta, por exemplo, que os dados oficiais do governo brasileiro como um todo é que tem havido uma diminuição do consumo ao longo dos diferentes anos. E a gente tem atribuído isto a várias possibilidades e a gente privilegia essa possibilidade de que o programa feito pela Senado, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, está sendo eficiente, né? Então, se continuar essa política, e parece que ela vai continuar, né, isso é o que a gente almeja, ela pode realmente, nós podemos ter uma esperança e nós vamos conseguir diminuir este uso. Segundo lugar, né, se não for devido a essa política, nós devíamos tentar identificar qual a causa deste aparente benefício, para tentar ver se nós conseguimos colocar esforços maiores sobre isso. Mas eu queria fazer um alerta, na minha opinião. Não vai existir nunca no mundo caso de ter o Brasil está livre do álcool. É zero. Não se usa álcool no Brasil. Mesmo sem haver uma tolerância, uma lei seca como houve nos Estados Unidos, que lá fracassou totalmente. Sabe por quê? Eu acho que álcool faz parte da humanidade. E nós temos que saber a viver com ele. E saber se ele tem alguma coisa de boa. Se não tiver, pelo menos ter certeza que nós conseguimos evitar a parte ruim do álcool.